Bom dia, pessoal. Eu sou o monitor de vocês, certo? Meu nome é Zacarias, sou aluno do BTI, estou no sexto período, e sou monitor da disciplina de POO. Fui monitor no semestre passado e estou sendo também nesse semestre. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a questão da elaboração de protótipos para um sistema, certo? Porque vocês vão desenvolver um projeto na disciplina de POO e é interessante que tenha os protótipos para desenvolvimento da interface do sistema de vocês, tá certo? Então a gente vai ver durante esse primeiro momento uma parte mais teórica. A gente vai ver a teoria para a elaboração da prototipagem, certo? E depois a gente vai ter um segundo momento com a gravação de uma nova videoaula, que é na parte prática. Então, a gente vai ver nesse primeiro momento o que é uma interface, usabilidade, cores, né, associação e escolha de cores, prototipagem, design de interface, princípios para um bom design e o Figma. O Figma é a ferramenta que a gente vai utilizar no segundo momento para a parte prática. Então, o que é uma interface? A interface ela engloba tanto a parte de software quanto a parte de hardware, certo? Então, a interface é aquela parte do sistema em que o usuário ele tem acesso tanto de maneira ativa quanto de maneira passiva. E para a elaboração de uma interface, existem vários critérios a serem seguidos, tá certo? Como usabilidades, questão de cores, tudo isso a gente vai ver aqui nesse primeiro momento. Então, o que é uma usabilidade? A usabilidade é um critério muito importante no desenvolvimento da interface do sistema, da prototipagem, porque ela deve garantir que o sistema ele vai ser fácil de aprender. O que é isso? O usuário ele não pode ter dificuldade nenhuma em utilizar o sistema. Porque se eu desenvolvo um sistema em que o usuário vai ter dificuldade de acessar, de nada vai ter adiantado. Vai ter que voltar para ser corrigir esses problemas. Ele deve ser fácil de lembrar, certo? Por exemplo, o usuário ele quer buscar um dado de um funcionário. Ele deve saber onde clicar para buscar esse dado, tá certo? Além disso, o sistema deve ser eficiente, porque na medida que o usuário for aprendendo a mexer no sistema, esse sistema ele deve garantir produtividade para a empresa. E deve ter poucos erros. Quanto menos erros, melhor, certo? O ideal é que tenha equipe de teste para testar aquele software e ver se tem algum erro e já corrigir antes da implantação do sistema, perdão. Cor. A cor também é um ponto muito importante a se debater quando a gente está elaborando o protótipo do nosso sistema, certo? Porque a cor, ela tanto pode afastar, quanto ela pode trazer para perto o nosso cliente. Como assim? Esse aqui é um exemplo de um software para uma empresa de exames clínicos, certo? Eu desenvolvi pensando nessa aula, justamente para isso. Então, coloquei várias cores gritantes para representar o quê? Esse sistema ele está afastando o usuário dele, pelo simples fato das cores não combinar. A paleta de cores não coincide com o lugar, certo? Eu tenho um amarelo com verde limão aí, já integrado com vermelho e preto, essas cores não combinam. Só vai afastar o usuário, vai ser um software irritante. Essas cores aí não são legais para o ambiente, né? E aqui a gente já tem uma solução daquele problema anterior, onde a gente utiliza cores frias, cores mais calmas, cores que realmente coincidem com o ambiente. E nessa linhagem que a gente está aqui, a gente vai ver agora associação e escolha para cores. Então, no Ocidente, é comum as mulheres, quando se casam, vestir branco porque representa a pureza, a castidade. Já no Oriente, o ideal é que elas se vistam de vermelho para representar essas características. Além disso, as cores azul, amarelo e branco, eles representam o sagrado para os judeus. Mas as cores que vão representar o sagrado para os islâmicos são azul e verde. O que isso quer dizer? As cores elas mudam de significado de local para local. Então, as cores que têm um significado em determinado local não têm o mesmo significado em outro. Então, isso quer dizer que quando vocês forem elaborar o protótipo do sistema de vocês, vocês devem avaliar o local onde aquele software vai ser utilizado.
Porque não adianta eu utilizar as cores, a paleta de cores de um sistema utilizado numa pizzaria para utilizar em um software que vai ser utilizado em um hospital, certo? As cores não coincidem com o lugar. Prototipagem. A prototipagem ela é o início do desenvolvimento concreto do design, porque a partir dela o usuário ele vai poder ter uma noção de como vai ser o sistema, o usuário ele vai poder, o cliente, né, ele vai poder opinar para saber se gostou ou não daquelas coisas, o que pode modificar, e ela tem vários benefícios que a gente vai ver já já. Então, aqui tem um exemplo do processo iterativo de desenvolvimento de um produto, aonde o usuário ele vai, a gente, a equipe, né, de desenvolvimento, ela vai avaliar os pedidos do usuário real, ele vai identificar os problemas que esse usuário apresentou, as necessidades do usuário, e ele vai conceder uma solução. E a partir dessa solução, ele vai realizar o protótipo da solução. E aí volta para o usuário, avaliar e fica nesse ciclo aí. Os benefícios da utilização da prototipagem é porque ela vai obter um retorno rápido sobre desenho, certo? Vai poupar tempo de desenvolvimento e dinheiro, porque a equipe de front-end não vai ter que se preocupar em pensar, na hora de programar, ficar pensando como vai ser aquele sistema, porque o protótipo já diz ali tudo como é que vai ser, tá certo? Além disso, ele vai experimentar alternativas de desenho, resolver problemas antes de escrever o código, aquela parte dos requisitos. Quando você está elaborando a documentação, você elabora os requisitos. Quando você faz o protótipo, aí você pode comparar se os requisitos da documentação estão coincidindo com os requisitos do sistema, tá certo? Manter o desenho centrado no usuário e levantar fundos juntos a possíveis investidores. E existem alguns tipos de protótipos, como o storyboard, certo? Que é um tipo de protótipo que vai permitir o usuário ter alguma visão do sistema. A gente também tem o protótipo de baixa fidelidade, que esse aqui ele pode ser utilizado, feito em massa de modelar, em papel ou até em papelão, certo? E a gente também tem o protótipo de alta fidelidade, que é um protótipo que vai se assemelhar muito com o software real, tá certo? Então, a gente que vai, no segundo momento dessa nossa aula, a gente vai desenvolver o protótipo de alta fidelidade. Design de interface, certo? Então, ao longo dos anos, a questão de teorias e princípios que visam o desenvolvimento de interface, eles vêm aumentando, tá certo? Porque o software ele deve atender vários requisitos para satisfazer o cliente, tá certo? E princípios para um bom design, certo? Visibilidade. Então, o seu sistema ele deve garantir que as funcionalidades elas vão ser visíveis para o usuário. Elas não podem estar ocultas do usuário, tá certo? Consistência. Esse termo de consistência consiste em dizer que as funções do seu sistema elas devem seguir um padrão. Não adianta você pegar o logo de uma empresa, colocar ele por exemplo, em uma determinada cor na tela inicial, quando for em outra tela esse logo está de outra cor e ficar mudando de cores em cor. Então isso não tem uma consistência. Então o ideal é que tenha consistência. Em familiaridade, os ícones que você utilizar no seu sistema ele deve ser familiar com o usuário deve conhecer aqueles ícones do sistema, e com isso a gente já pode até falar sobre esse novo tópico aqui, que é o Affordance, que é um termo em inglês, em que os ícones eles são autoexplicativos. Eu deixei o link dessa plataforma, né, o Flatcom. Eu utilizo muito ela para baixar os ícones que eu utilizo nos meus protótipos, certo? Você tem a opção de baixar ele de graça e a opção também paga. Eu sempre utilizo a de graça. E a gente vai utilizar o Figma, certo? Existem várias outras plataformas. Você pode desenvolver seus protótipos até no PowerPoint, certo? Mas eu acho melhor o Figma, sempre utilizei nas outras disciplinas. É muito utilizado também pelas pessoas que desenvolvem essa parte de prototipagem. E a gente vai trabalhar com ele, certo?
A referência desse primeiro momento está aqui nesse livro, ele está disponível na biblioteca virtual do SIGA também, tá certo?